André Thevet nasceu em 1516 na cidade de Angoulême, no sudoeste da França, em um contexto marcado pelas profundas transformações culturais do Renascimento e pela expansão marítima europeia. Ainda muito jovem, ingressou no convento dos franciscanos de Angoulême, onde recebeu uma formação religiosa rigorosa baseada nos princípios cristãos e nos estudos clássicos valorizados pela Igreja da época. Os conventos franciscanos não eram apenas espaços de espiritualidade, mas também importantes centros de produção e circulação do conhecimento. Foi nesse ambiente que TV desenvolveu interesse pela geografia, pela história natural e pelos relatos de viagens que despertavam a curiosidade dos europeus diante das novas terras descobertas além-mar. Durante sua juventude, teve contato com importantes intelectuais franceses ligados ao humanismo renascentista, entre eles Guillaume Rondelet, cuja influência ajudou a ampliar sua visão sobre o estudo da natureza e das sociedades humanas. Fascinado pelas narrativas sobre terras distantes, TV passou a enxergar as viagens não apenas como aventuras, mas como oportunidades de observar e registrar o mundo. Sua formação religiosa e intelectual, unida ao espírito explorador típico do século XVI, preparou-o para participar das grandes expedições que marcariam sua vida e sua carreira como cosmógrafo. Em 1549, com o apoio do cardeal Jean de Lorraine, André Thevet embarcou em uma oportunidade de uma importante missão diplomática ao Oriente, acompanhando o embaixador Gabriel Delouet. Durante essa viagem, percorreu regiões como a Ásia Menor, Grécia, Palestina, Egito e Istambul, então capital do poderoso Império Otomano. As observações realizadas ao longo dessa expedição foram registradas na obra Cosmographe du Levant, publicada em 1554, que lhe trouxe reconhecimento intelectual na França. Entretanto, foi sua passagem pelo Brasil que transformou André Thevet em uma das figuras mais importantes entre os cronistas europeus do século XVI. Em 1555, participou da expedição francesa liderada por Nicolas Durand de Villargnon, responsável pela fundação da França Antártica, empreendimento colonial estabelecido na região da Baía de Guanabara, no atual Rio de Janeiro. O objetivo francês era criar uma colônia que garantisse presença política e econômica da França na América do Sul, além de desafiar o domínio português sobre o território brasileiro. A experiência no Brasil marcou profundamente TV. Embora tenha permanecido relativamente pouco tempo na colônia, devido a problemas de saúde, suas observações sobre a terra e os povos indígenas tiveram enorme importância histórica. Fascinado pela exuberância da natureza tropical, descreveu detalhadamente a vegetação, os animais exóticos, o clima e os recursos naturais encontrados no território brasileiro. Seus relatos ajudaram a construir na imaginação europeia a ideia do Brasil como uma terra abundante, misteriosa e repleta de riquezas naturais. Além da natureza, TV demonstrou grande interesse pelos povos indígenas, especialmente os tupinambás, que habitavam a região litorânea. Em seus escritos, descreveu costumes, rituais, formas de alimentação, hábitos de guerra e práticas culturais indígenas. Embora muitas de suas interpretações tenham sido influenciadas pela visão eurocêntrica e religiosa de sua época, seus registros possuem grande valor histórico e antropológico, pois representam alguns de seus primeiros relatos detalhados sobre os povos nativos do Brasil feitos por um europeu. Essas experiências foram reunidas principalmente em sua obra Les Singularités de la France Antarctique, publicada em 1557. O livro tornou-se uma das mais importantes narrativas sobre o Brasil colonial no século XVI, misturando descrições geográficas, observações etnográficas e elementos imaginativos típicos da literatura de viagens renascentistas. Por meio dessa obra, TV apresentou aos leitores europeus um retrato de novo mundo, que despertou fascínio e curiosidade, contribuindo para consolidar a imagem do Brasil como uma terra exótica e estratégica dentro do processo de expansão europeia. Dessa forma, André Thevet destacou-se não apenas como viajante e religioso, mas também como cronista da expansão marítima europeia.
Seus relatos sobre o Brasil permanecem até hoje como importantes fontes históricas para compreender os primeiros contatos entre europeus e indígenas, a tentativa francesa de ocupação do território brasileiro e a maneira de como o Novo Mundo era interpretado pela mentalidade europeia do Renascimento. A importância histórica de seus escritos vai além da simples narrativa de viagem. Atualmente, suas obras são consideradas documentos fundamentais para o estudo da colonização francesa no Brasil, dos primeiros contatos entre europeus e indígenas e das representações europeias sobre o Novo Mundo. Apesar das limitações e preconceitos de sua época, André TV deixou registros valiosos sobre aspectos culturais e naturais do território brasileiro, que ajudam historiadores e antropólogos a compreender melhor o contexto do século XVI. Além disso, sua produção intelectual reflete o espírito do Renascimento europeu, período em que a curiosidade científica, a observação da natureza e o desejo de explorar novas terras se tornaram características marcantes. TV atuou como observador, cronista e divulgador das experiências vívidas além da Europa, contribuindo para ampliar o conhecimento geográfico europeu sobre a América. Dessa maneira, André TV consolidou como uma figura importante na história das viagens e das explorações marítimas do século XVI. Seus relatos sobre o Brasil ajudaram a construir no imaginário europeu a visão de uma terra exótica, abundante e culturalmente diversa, mais do que simples descrições de viagem. Suas obras representam o encontro entre diferentes mundos e revelam tanto o fascínio europeu pelo Novo Mundo quanto os conflitos culturais surgidos a partir deste contato inicial entre europeus e povos indígenas americanos. André foi um viajante, escritor e religioso francês que participou de importantes viagens durante o século XVI. Depois de voltar de uma viagem pelo Oriente, ele veio para o Brasil junto com a expedição francesa comandada por Nicolas. O principal objetivo dessa expedição era criar uma colônia francesa na região onde hoje fica a cidade do Rio de Janeiro. André participou da viagem como capelão, ou seja, ele acompanhava a expedição ajudando também na parte religiosa. A viagem até o Brasil aconteceu em meio às grandes navegações, período em que vários países europeus buscavam conquistar terras, explorar riquezas e aumentar seu poder. Ele chegou à Baía de Guanabara no dia 10 de novembro de 1555. Ao chegar no Brasil, André encontrou uma realidade muito diferente da Europa. A paisagem, o clima, os animais, as plantas e os costumes dos povos indígenas chamaram muito sua atenção. Mesmo ficando no Brasil por apenas cerca de 10 semanas, ele observou muitas coisas importantes sobre o território brasileiro. Durante esse período, André registrou informações sobre a natureza brasileira, descrevendo árvores, frutas, plantas e animais, que eram desconhecidas para muitos europeus naquela época. Ele ficou impressionado com a grande variedade de vegetação presente no Brasil e também com a beleza natural da região de Baía de Guanabara. Além disso, observou animais diferentes dos encontrados na Europa, mostrando como seu território brasileiro era visto como algo exótico e novo pelos europeus no século XVI. André também escreveu sobre os povos indígenas que viviam na região. Em seus relatos, descreveu costumes, tradições, forma de alimentação, modos de vida e até a relação dos indígenas com a natureza. Ele observou como eles construíam suas moradias, como se organizavam e como utilizavam os recursos naturais no dia a dia. Os relatos de André se tornaram importantes porque ajudaram os europeus a conhecer melhor o Brasil em uma época em que existiam poucas informações sobre o território. Seus textos despertaram curiosidades em muitas pessoas da Europa, que tinham como interesse saber como eram as terras sem encontradas pelos navegadores. Além de falar sobre os indígenas e a natureza, André também registrou aspectos da convivência entre os franceses e os povos locais. Seus escritos mostraram como os franceses tentavam se estabelecer na região da Baía de Guanabara
e criar uma colônia francesa no território brasileiro. A presença francesa no Brasil parecia parte da disputa entre países europeus por novas terras durante o período das grandes navegações. França, Portugal e Espanha buscavam aumentar suas áreas de domínio e explorar riquezas encontradas nas novas terras. Depois de voltar da França, André escreveu relatos contando tudo o que viu durante sua passagem pelo Brasil. Esses relatos se tornaram conhecidos por descrever detalhes da fauna, da flora e da cultura indígena brasileira pelo século XVI. Por causa de seus conhecimentos e de suas viagens, André ganhou grande reconhecimento na França. Após retornar do Brasil, ele passou a trabalhar para a rainha Catarine, recebendo um cargo importante na corte francesa. Mesmo permanecendo pouco tempo em território brasileiro, André deixou registros históricos importantes sobre o início da presença francesa no Brasil. Seus escritos ajudaram historicamente pesquisadores a entender melhor como era o território brasileiro e como os europeus enxergavam o Brasil naquela época. Bom, agora vamos falar sobre o legado de André Tivy. Após o seu retorno à Europa, que foi simplesmente fascinante, porque a partir daquele momento ele deixou de ser um viajante comum e passou a ser uma das maiores vozes da Europa quando o assunto era o chamado Novo Mundo. Seu prestígio foi tão grande, que ele foi nomeado em 1558 cosmógrafo oficial do rei Henrique II da França. E isso não era pouca coisa. Na prática, ele virou o homem encarregado de explicar para toda a corte francesa como eram aquelas terras desconhecidas do outro lado do oceano. Ele precisava descrever os povos, os animais, as plantas, os costumes, os perigos, os recursos naturais e até os mapas daquele território que ainda parecia lendário para os europeus. E uma época em que atravessar o oceano era extremamente perigoso e demorado, pessoas como André Tivy eram praticamente os olhos da Europa sobre a América. E isso fica ainda mais impressionante quando a gente lembra que no século XVI era uma época em que o imaginário europeu ainda estava muito cheio de medo e fantasia sobre terras desconhecidas, sobre muitas pessoas acreditavam na existência de monstros marinhos, ilhas misteriosas, criaturas fantásticas vivendo além do Atlântico. Então, quando Tivy voltava contando o que tinha visto, aquilo causava um fascínio imediato. Mas a grande consolidação do trabalho dele e o verdadeiro estupim para sua fama veio com a publicação do livro As Singularidades da França Antártica, que ficou muito conhecida. E o seu grande diferencial foi justamente ela ser extremamente visual, o que ajudou a se espalhar rapidamente pela Europa. O livro vinha acompanhado de 41 xilogravuras, que eram ilustrações gravadas em madeira e depois impressas em páginas. Hoje pode parecer muito comum, porque estamos acostumados com fotografia, vídeo, internet, mas naquela época aquilo era mágico. Imagina para um europeu comum do século XVI abrir aquele livro e ver pela primeira vez desenhos detalhados de animais, de povos indígenas, armas, plantas exóticas, paisagens completamente diferentes do que ele achava existir. Era literalmente como abrir uma janela para um novo mundo. E essas imagens causavam um impacto enorme, porque muitas pessoas nem sequer saíam de suas cidades natais durante toda a vida. O mundo delas era extremamente pequeno, então obras como a de André Tivy alimentavam a curiosidade, o medo, o fascínio pelo continente americano. E o método usado por André Tivy também foi extremamente interessante.
e muito avançado para a época. Ele não se limitou às próprias experiências no Brasil. Claro que ele observou diretamente muita coisa, mas ele também entendeu que sozinho jamais conseguiria compreender totalmente o continente, que é tão grande e diverso. Por isso ele começou a reunir relatos de várias pessoas diferentes. Conversava com marinheiros experientes que atravessavam o oceano há anos, ouvia exploradores, comerciantes e até indígenas canadenses que tinham sido levados para a França. Ou seja, ele praticamente criou uma rede de informação em um período em que não existia a ciência moderna organizada como conhecemos hoje. Isso torna o trabalho dele ainda mais interessante, porque ele não dependia do que ele viu, mas tentava comparar histórias, juntar relato e construir uma visão ampla da América. E mesmo que alguma dessas informações fossem exageradas ou imprecisa, isso era relativamente comum naquela época. Afinal, a circulação de informação ainda era muito limitada e muitos cronistas misturavam observação direta com relatos de terceiro. Ainda assim, o trabalho dele acabou se tornando uma referência importantíssima para a Europa. Mas o que realmente fez dessa obra ser considerado um marco histórico gigantesco? Primeiro, a questão da sua biodiversidade. Foi a primeira vez que muitos europeus leram descrições detalhadas, viram representações visuais de plantas e animais que hoje são completamente normais para nós, mas que para eles pareciam criaturas de outro planeta. E é interessante imaginar o impacto psicológico disso, porque a natureza europeia era muito diferente da natureza tropical brasileira. Então, quando apareciam desenhos de aves gigantes, aves coloridas, árvores desconhecidas e animais com aparências estranhas, aquilo quebrava completamente a lógica natural que eles conheciam. No reino vegetal, por exemplo, André Tivy apresentou à Europa a mandioca, não apenas a planta em si, mas explicou como o povo indígena conseguia retirar o veneno da raiz para produzir farinha. E isso impressionava muito os europeus, porque demonstrava um conhecimento extremamente sofisticado dos povos nativos sobre a Europa. Ele também descreveu o abacaxi, que chamava atenção pela aparência exótica e pelo sabor extremamente doce. Para muitos europeus, aquilo era uma fruta inventada. O amendoim e o tabaco também apareceram no relato dele. O tabaco, especialmente, acabou se tornando uma verdadeira febre na Europa às décadas seguintes. E talvez uma das mais fascinantes fossem as descobertas de animais. André Tivy foi um dos primeiros europeus a descrever a arara com riqueza e detalhes. E hoje a gente olha para uma arara, acha bonito, mas normal. Só que imagina, na Europa, no século XVI, alguém vendo um pássaro que é vermelho, é azul, é amarelo, tudo ao mesmo tempo, com penas extremamente vibrantes. Para muitos deles, aquilo parecia quase impossível de existir. O bicho preguiça também chocava completamente os observadores. Por causa dos seus movimentos extremamente lentos, muitos não conseguiam entender como aquele animal sobrevivia na natureza. A anta, o tamanduá e outros animais descritos por Tivy ajudavam a criar essa imagem da América como uma terra misteriosa, exótica e cheia de criaturas desconhecidas. Mas além da fauna e da flora, talvez o aspecto que mais abalou intelectualmente a Europa e tenha sido seu maior impacto foi a inclusão dos rituais antropofagia observado entre os tupinambás. André Tivy descreveu aquilo não apenas como violência sem sentido, ele tentou explicar a lógica da cultura e guerreira por trás dos rituais, mas isso chocou profundamente os leitores europeus, porque até então os europeus enxergavam os povos indígenas apenas como selvagens, só que ao mesmo tempo aqueles relatos mostravam a sociedade organizadas, regras, tradições, sistemas culturais complexos. E justamente aí que entra a influência gigantesca de Michel de Montaigne. Ao ler os relatos de Trevi,
Montaigne escreveu um dos ensaios mais famosos e importantes da filosofia ocidental, o ensaio intitulado Dos Canibais, porque Montaigne começou a fazer uma pergunta extremamente desconfortável para a Europa. Quem eram os verdadeiros bárbaros? Os indígenas, que praticavam antropofagia dentro de uma lógica ritual específica, ou a própria Europa, mergulhada em guerras religiosas violentas, perseguições e massacres constantes? Então, pela primeira vez, os povos indígenas americanos começaram a ser usados não apenas como curiosidade exótica, mas uma espécie de espelho moral para criticar a própria sociedade europeia. E isso é gigantesco historicamente. O que dá para perceber nisso tudo é que a trajetória de André Tivy, desde o período inicial como frade franciscano até alcançar o cargo de cosmógrafo real, mostra que ele foi muito além de um simples cronista de viagem. Mesmo que hoje os historiadores saibam que algumas das partes de relatos foi misturado observações exageradas, histórias de terceiros e ainda é uma contribuição muito grande para as ciências, para a geografia e para a própria visão europeia sobre a América. Ele não só ajudou a catalogar a biodiversidade do continente americano, mas também forçou a Europa do século XVI a repensar a própria humanidade e moralidade e a forma como enxergavam culturas diferentes da sua. De certa maneira, André Tivy ajudou a mostrar aos europeus que o mundo era muito maior, mais complexo e mais diverso do que eles imaginavam. Então, estudar André Tivy hoje é como entender como a Europa começou a construir sua imagem sobre a Europa e principalmente como o Brasil surgiu dentro da imaginação europeia.